galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos aqui de novo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, mais uma vez, tem muita notícia positiva pra gente comentar. Temos ali a foto do Jair, mas não se engane, já vamos falar sobre pesquisas. Agora, eu não escolhi a foto do Jair à toa. Mais interessante do que o número das pesquisas foi como a imprensa noticiou algumas coisas ao longo do dia de ontem e como alguns setores, algumas pessoas da esquerda estavam assim literalmente desesperadas com o cenário que está se apresentando. E acho que Bolsonaro ele realmente tem muitos motivos para sorrir. Depois, quero continuar falando sobre eleição, entrar aí no campo de algumas análises, algumas coisas, algumas conjecturas, alguns apoios que os candidatos vêm recebendo e alguns apoios que os candidatos estão tentando receber. O candidato aí da esquerda, no dia de ontem, apresentou uma carta para os evangélicos. Quero comentar um pouco sobre isso, quero falar também principalmente dos apoios que Bolsonaro está recebendo. O Rodrigo Garcia teve até na Globo News, achei interessante, quero mostrar para vocês algumas coisinhas que ele falou. Depois, vamos entrar na democracia. A democracia brasileira, todo dia ela está em risco, ela está constantemente em risco, segundo a imprensa. E aí quero comentar, né, esses assuntos polêmicos aí das últimas horas, falar algumas coisinhas, quem sabe pincelar uma coisa ou outra aí sobre algumas pautas polêmicas. E por fim, espero que dê tempo, eu acho que vai dar tempo de comentar pelo menos algumas coisas. Pauta econômica e notícias boas. Teve aí um rapaz chamado Henrique Meirelles, participou aí de um bate-papo aí num grupo aí importantíssimo e meio que falou algumas coisas que parece que ele se arrependeu. Teve até que vir pro Twitter meio que se desculpar. Não era isso, não era aquilo outro, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar, notícia boa, olhando de fora da caixinha e vem comigo e vejam só. A começar sobre debates, só já pra gente falar de pesquisa, porque a pesquisa do Datafolha de ontem fez um levantamento aí sobre o debate da Bandeirantes. Mas antes disso, sobre o debate da Globo, já que o candidato de esquerda não vai pro debate da SBT, da Record, não é nenhum debate, só o da Globo no dia 28. O Lauro Jardim trouxe a informação ontem que Bolsonaro ele não vai poder tocar no outro candidato. Não vai poder. São regras da casa. Aí fala, né? Vão ser 4 blocos no total. O primeiro e o terceiro bloco é naquele esquema que a gente viu na Bandeirantes. Ambos candidatos têm 15 minutos cada um. E a função deles é administrar o tempo da melhor forma possível. E aí, né? Vai ter que administrar. Mas ao contrário do que se deu na Bandeirantes, não será permitido que um candidato toque no outro, como o Bolsonaro aí fez com Lula. É outra regra que já vigora nos debates da emissora. Eu só me pergunto o que vai acontecer, né? Se Bolsonaro descumprir a regra, tocar, vai ser um caos, vai ser a democracia brasileira está em risco. No segundo e no quarto blocos, serão 6 temas determinados. Na segunda-feira, as campanhas serão informadas sobre quais serão os assuntos abordados e cada candidato escolherá um tema. Nessa parte do programa, cada um falará por 10 minutos. Se segundo e quarto bloco ainda está meio confuso, vamos ver como é que vai ser. Agora vamos falar de coisa interessante mesmo. A começar aqui com a Folha de São Paulo. Datafolha. 2% dizem que mudaram o voto após debate entre Lula e Bolsonaro. E eles mudaram como? Mudaram para votar no Lula? Mudaram para votar em Bolsonaro? O que é que está acontecendo? Aí, segundo a Folha de São Paulo, né? 55% do eleitorado não assistiu o debate. A grande parte das pessoas realmente assim não acompanha a política diariamente. 25% viram alguma parte e 20% viram todo. Eu acho muito 20%, né? Acho muito mesmo. Assim, eu não consigo acreditar. Enfim. Entre quem votou em Bolsonaro, 52% dizem ter visto o debate, ante 43% no eleitorado de Lula. Mais uma vez, que eu digo para vocês, o perfil do eleitor de Bolsonaro é aquela pessoa que se interessa muito mais por política. Dos 2% que disseram ter mudado de ideia sobre o voto após o debate, o cara tinha uma ideia, e após ele assistir o debate, ele mudou de ideia, quase metade. 45% tinha Lula como candidato antes do programa. O cara ia votar no Lula e deixou de votar no Lula para votar em outro candidato. Não sei em quem. Talvez ele vai anular o voto. Vai falar, agora eu vi o debate, eu vou anular. Porque não é nem Lula nem Bolsonaro. Por outro lado, as pessoas aí que falaram, que assistiram e que mudaram de voto e queriam votar em Bolsonaro antes do programa,
apenas 17%. Brancos nulos, 18%. Indecisos, 20%. Então, teve muito indeciso aí que tomou uma decisão. Brancos nulos também. Agora, olha nesse cenário, onde quase metade dos 2% optaram aí, assim, votariam no Lula, deixaram de votar. Eu acho que Bolsonaro deve ter recebido a maior parte desses votos. Eu acho, né? Só uma opinião. Lembrando que se um voto sair de um candidato para o outro, conta como 2. Porque ele perde um e o outro ganha 1. Então, assim, em termos de diferença, né? De 2 em 2. Já quando é separado, o grupo que assistiu todo o evento ou partes dele, Bolsonaro amplia a percepção de vitória, que é outro dado. 47% acham que ele foi melhor, enquanto 38% dizem isso de Lula. Isso daí tem tudo a ver com os recortes que estão, principalmente, rolando aí nas redes sociais. Os recortes são a parte essencial. As pessoas não assistem o debate inteiro. E esse a gente bateu na tecla e falei, eu acho que Bolsonaro ele ganhou por diversas razões. Comportamento, as falas, aquelas, sabe, mitadinhas, porradas encaixadas e fale como quiser, que ele conseguiu emplacar algumas falas aí muito interessantes. Isso aí acaba gerando cortes. No pós-debate falava, o candidato de esquerda, lá no perfil oficial dele, ele só colocou 2 recortes. Já recorte de Bolsonaro, a própria imprensa, o Diego Costegui falou no pós-debate, falando, o debate mal acabou e já tá chovendo vídeos, né, recortes de Bolsonaro no TikTok. A classe política ainda não entendeu, né, essa nova forma de fazer eleição, enfim, o que é que seja. Mas vamos continuar que tem mais notícias. Mônica Bergamo, ainda sobre a Datafolha. Lula tem 47, Bolsonaro... desculpa, aqui é a Quest. 47 contra 42. Petista oscilou 2 pontos para baixo e o atual presidente 1 ponto para cima. Então, tá cada dia mais perto. Thomas Trauma, aqui que era a Datafolha, ficou fora de ordem. Datafolha aponta para uma reta final de incertezas. Perceba como a palavra favoritismo desapareceu. Perceba como os jornalistas, até os mais à esquerda, a extrema esquerda, evitam de falar, não, aquele candidato, atender, não, incertezas. Ninguém tá querendo queimar o filme nessa hora, né? Porque sabe que no pós-eleição, quem errar, com certeza fala, olha aí o que você falou, olha o que você escreveu. O estreitamento da disputa é surpreendente por ocorrer num período de notícias ruins para Bolsonaro. Se lembra um debate quando eu também falei da Bandeirantes? Eu falei, esse comportamento de ficar de risinho, de falar que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo outro, pode soar até como arrogante. E quando a pessoa apanha, mas apanha assim, mas demais, como o Bolsonaro vem apanhando, eu acho que chega no ponto que a população olha e fala, bicho, eu acho que ele tá apanhando demais. Eu acho que tá passando do ponto. Eu acho que tá rolando uma certa perseguição aqui. E aí a crítica que deveria ser negativa, deveria soar mal perante a sociedade, começa a ter um efeito reverso. De tanto que o candidato está apanhando. Mas acho que eles não perceberam isso. Desde o último Datafolha, bolsonaristas fizeram badernas na Basília de Aparecida. Será mesmo? O PT intensificou a propaganda negativa na TV e o presidente disse em entrevista que havia pintado um clima. A Globo, você vê, né? Não é a Globo, desculpa. É o Thomas Trauma. Ele escreveu no Globo. Ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Esse é o Thomas Trauma. Opinião 100% independente. Aí você vê, no primeiro debate do segundo turno, do domingo, na TV Bandeirantes, Bolsonaro foi especialmente mal ao justificar sua gestão na pandemia. Nada disso, no entanto, afetou seu desempenho no Datafolha. Eu não acho que ele foi mal. Pelo contrário. Eu acho que ele se saiu muito melhor, principalmente para os indecisos, a turma mais isentona. A direita está com voto bem consolidado, a esquerda também. Só que essa turma não consegue entender como é que pensa grande parte dos eleitores brasileiros. Você vê aqui, olha o choque. O Pedro Menezes, ele teve uma dose de realidade na vida dele. Ele escreve o seguinte, jornalista extrema esquerda. O antibolsonarismo está em negação. Parem de dizer que o resultado do Datafolha de hoje não é tão ruim. Parem! A reeleição de Bolsonaro é muito mais provável do que se imaginava. Passou da hora de aceitar que o eleitor mediano está à direita de Lula e Alckmin. E Alckmin vice não foi suficiente. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que a população brasileira está mais à direita? Quem poderia imaginar?
Quem poderia imaginar? Aí você vê, olha a reação do PCO. Já não pode haver dúvida, que a candidatura de Lula está sendo vítima de um verdadeiro golpe eleitoral. Mais de 500 empresas foram denunciadas por coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro. São, na verdade, milhares. Segue. E aí ele traz um artigo do Diário, sei lá, o Caso Operária, né, que é o site deles. Datafolha dá empate técnico. A esquerda precisa reagir. Gente, olha o nível das notícias que estão aparecendo. É segurar vantagem. Tem que reagir. Sabe? Tem que ir na realidade. Tem que sair da negação. E o velho tá apanhando, hein? Bolsonaro, rapaz, mas Bolsonaro apanha. Homem que apanha. Mas vamos continuar. O Costa Pimenta está falando da questão, né, do empresariado. Não vou nem entrar nesse ponto. Mas você vê que o pessoal, ele tá incomodado. E vamos tentar se olhar de uma forma. Não sei se tem o cara ali tá ou não tentando, né, coagir seus funcionários, etc. Tem que saber aí, cada caso é um caso. Mas pensa o seguinte, pra turma da esquerda, está tão preocupada com os patrões, etc. Será que é porque, conforme a gente está se aproximando do dia 30, conforme a gente passou do dia 2, a ficha pra muita gente caiu que assim, irmão, é Lula ou é Bolsonaro? Só tem essas duas opções. Não tem uma terceira opção. Vai ser Lula ou Bolsonaro. Vai sair dia 30, como o próximo presidente do Brasil. Ou reeleição, ou a reeleição de Bolsonaro, ou a reeleição Lula para o terceiro mandato. Enfim. Vai sair. E você vê que esse sentimento está cada vez mais dominando a sociedade. Ontem, Nicolas, amigo meu, tem um vídeo outro que a gente já fez lá no Talking Show. Nunca mais puxei até vídeo lá, né? Ele tá pra visitar o Brasil agora, visitar a família dele. Desde que ele veio na Austrália, ele nunca foi no Brasil. Eu não piso no Brasil desde 2017. Minha família não veio desde 2019. Não é por falta de vontade, é complicado. Vai olhar quanto é que tá o preço de passagem. Você vê. Ainda mais se você não tiver visto americano pra vir pelos Estados Unidos. Dá um saque aí quanto é que tá a passagem. Tá pesado. Enfim. E aí ele falando, mostrando as mensagens com os amigos dele falam, cara, aqui no Brasil só se fala em política, só se fala em política, só se fala em política. Então o debate está cada vez mais acalorado. Cada vez tem menos pessoas em cima do muro. Cada vez mais as pessoas estão tomando um lado. E tentando trazer votos para o seu candidato. E a esquerda está preocupada com isso. Aí você vê, a gente comentou recentemente da Fiesp. Primeiro saiu uma nota, que estava tendo uma certa confusão, ou algumas pessoas achando aí que o Josué Gomes estava dando uma guinada muito para a esquerda, uma gestão muito ideológica. E aí ontem sai mais uma nota sobre isso, Lauro Jardim falando, a Fiesp está em chamas. Paulo Scaff tem se movimentado para reunir assinaturas de empresários expressivos com o objetivo de provocar a renúncia de Josué Gomes da Silva da presidência da entidade. Sim, Josué que assumiu o posto em janeiro, sucedendo o próprio Scaff que lançou o candidato. Qual o motivo? Essa turma avalia que a administração é ideológica, numa palavra esquerdista, ao menos para os padrões da entidade, e que não defende os interesses da classe. Josué, por sua vez, já está operando uma contraofensiva. Aqui a gente está vendo uma batalha entre os dois candidatos, né? Só que a nível da entidade. Você acha que esse clima ele também não está por todo o país? Não está rodando? E a esquerda está preocupada. O tom da imprensa está muito engraçado. Aí vem o Gustavo Uribe da CNN. Contamos daqui a pouco na CNN que, com receio de virada. Não é mais administrar vantagem, já é receio de virada. Risco apontado em pesquisas internas, né? O Luiz Inácio Lula da Silva decidiu voltar ao Estado pelo menos mais 2 vezes até o final da campanha eleitoral. Existem algumas pessoas ligadas à campanha de Bolsonaro, inclusive o próprio Ciro Nogueira, falando que ele apostaria que se fizesse uma pesquisa eleitoral hoje em Minas Gerais, colocaria Bolsonaro já na frente. E a campanha da direita tá forte no estado. Aí você vê, sobre a Quest, Reinaldo Azevedo colocou aqui, né, uns gráficos. Lula com vantagem de 5,6 pontos, diferença tem queda em uma semana. Tô nem para pontuação. Vamos olhar sempre as tendências. A diferença está caindo, semana após semana. Se é que já não tá na frente. E aí você vê, né, ali à esquerda, o gráficozinho, né, intenção de votos, dando uma fechada. No Nordeste,
Bolsonaro ali cresceu um pontinho, Lula caiu um pontinho, é porque a diferença é grande. Só que no Sudeste, o maior colégio eleitoral do país, se você parar para olhar, é porque aquele gráfico tá horrível. Mas se eu não me engano, esse primeiro tá muito apagado. Mas a primeira data ali é dia 6 de outubro. 6 de outubro, no Sudeste, Bolsonaro e Lula estavam empatados. Segundo a Quest, Bolsonaro abriu 8 pontos. E não é que Bolsonaro cresceu 8 e o Lula tá parado. Não, o Lula perdeu 5 e Bolsonaro teria ganhado 3. Olha as tendências de cada campanha. As notícias sobre a esquerda, assim, nossa, a notícia é ruim atrás de notícia ruim de Bolsonaro, mas ele não tá caindo? Ele não tá conseguindo? O que tá acontecendo? Por outro lado, não, olha assim, devido ao risco, devido à virada, não, Fiesp em chamas, meu Deus, o antibolsonarismo tem que acordar, tem que reagir. Olha o nível das notícias que está saindo na imprensa. Aí vem o Matheus Leitão. Nossa, eu adoro ler o Matheus Leitão. Pesquisa revela como o PT periga turbinar a campanha de Bolsonaro. Entenda! Eu adoro quando ele bota isso entenda. Ele sempre tem que explicar para as pessoas que não tem um cérebro tão privilegiado quanto o dele. Aí o Matheus Leitão fala: o levantamento também mostra que o medo da continuidade de um governo Bolsonaro está diminuindo. Está diminuindo. Enquanto o medo da volta do PT está aumentando. Outro indicador importante, o da rejeição, também mostra mudanças. A rejeição a Bolsonaro vem caindo. Já a rejeição do Lula voltou a crescer. O petista perdeu 9 pontos percentuais no período de uma semana entre os eleitores do Norte. Se lembra que a gente comentou no vídeo ontem, no estado do Amazonas, a batalha aí do Wilson Lima contra o Eduardo Braga, falando, ó, o Wilson Lima é o candidato de Bolsonaro, o Eduardo Braga está apoiando o candidato da esquerda. Então, como o Lima ele está crescendo e a vantagem está aumentando acima da margem de erro, existe uma tendência, não dá para bater o martelo, que Bolsonaro também pode estar tendo um crescimento. Segundo aí a Quest, né? Bolsonaro cresceu. Enquanto Bolsonaro ganhou exatamente 9 pontos. Lula cai, Bolsonaro sobe. Que bom, né? Um perdeu 9, outro ganhou 9. Que bom, viu? Bom demais. Continuando, no Sul e no Sudeste, a começar pelo Sul, Bolsonaro não só mantém a liderança, como ampliou sua vantagem. No Sul, saiu de 50, ampliou sua vantagem, né? Saiu de 53% para 44% no Sul, enquanto o Lula caiu de 36% para 33%. E subiu de 46% para 47% no Sudeste, enquanto o Lula caiu de 41% para 39%. Eu acho que deve ser 53% para 54%, né? Ou 64%, porque tá maluco aqui. Como é que a vantagem aumenta no Sul se você tá em 53%, você cai para 44%? Deve ser ali o número errado. Mas enfim, Bolsonaro que ele cresce também no Sul do Brasil. Então você vê, Norte, Bolsonaro cresce, Sul, Bolsonaro cresce, Sudeste, maior colégio eleitoral, Bolsonaro cresce, e o Nordeste. Um dado importante, não, tá ali, ó. No Nordeste, o petista oscilou um ponto para baixo, mas mantém distância importante. Entre os nordestinos, Lula, né, saiu de 68 para 67, Bolsonaro subiu. É aquele pontinho que a gente falou. Independente, 1, 2 pontos, etc., cada voto conta. Qual a tendência? Bolsonaro crescendo e Lulinha tá caindo, viu? Um dado importante apurado pela Genial Quest é que o número de eleitores que acha que Bolsonaro merece um segundo mandato ultrapassou o número de eleitores que acham que ele não merece se manter no poder. Pela primeira vez, a quantidade de pessoas que acham que Bolsonaro merece um segundo mandato é maior do que acham que ele não merece. Para Lula, a nova pesquisa traz vários pontos de atenção. A campanha do petista precisa diminuir o medo da volta do partido ao poder, enquanto tenta ampliar a rejeição do atual presidente. E para tentar reduzir a rejeição, reduzir o medo, em tantas outras coisas, o candidato da esquerda vem tentando fazer algumas coisinhas. Antes de falar, eu já pensei que já tá aqui no meio, esqueci que essa notícia. Uma coisa que também a gente vem batendo na tecla,
porque toda a imprensa está batendo nessa tecla, isso aí começou inclusive ali no finalzinho do primeiro turno, é a questão das abstenções. A esquerda foi aí fazer o requerimento, né, para poder ter transporte gratuito no dia, né, ônibus, etc., para as pessoas poderem votar. Só que aí fizeram um levantamento, olharam alguns números, e aqui o próprio valor do Grupo Globo, passe livre é insuficiente para conter a abstenção. Medida pode ser necessária, mas não é o suficiente. Dos 64 municípios que adotaram o passe livre, em apenas 11 a abstenção do primeiro turno foi menor do que a de 2018. A questão de abstenção no final do dia, ela está muito mais ligada, sabe, àquela questão da base. Seja a base pelo próprio desejo do cara falar, cara, eu vou sair de casa para votar no candidato, eu gosto dele. E nesse quesito eu acho que a turma da direita tem muito mais empolgação, muito mais ânimo, energia para ir votar em Bolsonaro. E também tem aquela base que é o seguinte, é o deputado, é o vereador, é o prefeito, sabe, é o governador, a eleição grande, todo mundo, bora votar, eu vou votar. Mas, lembrando que essa semana aí, né, da eleição, no dia 28 até um feriado, servidor público, então, né, vai que tem uma galera que fala, ei, rapaz, feriadão, curtir aí uns 3 dias, o cara sai, às vezes, consegue sair do serviço até mais cedo na quinta. Acho que a abstenção vai ser um problema. Mas voltando aí ao medo, segundo Matheus Leitão, a turma da esquerda tem que reduzir o medo, a rejeição. E aí ontem, soltaram aí uma carta para o público evangélico. A Veja soltou 2 notas sobre isso, então ela também está no bastidor, que eu acho que resume tudo que aconteceu. Uma delas é o seguinte: os motivos que levaram Lula a adiar carta aos evangélicos. A carta aos evangélicos, preparada pela campanha do ex-presidente, deve finalmente ser divulgada nesta quarta-feira, depois de ter sua divulgação adiada por 2 vezes. O motivo da demora é simples. Lula resistia em assinar o documento. E olha só agora. E mesmo depois de ceder às pressões internas da campanha, insistiu em avaliar cuidadosamente os compromissos que estaria disposto a firmar com essa parcela do eleitorado. Então, a priori, pelo que a Veja colocou, é uma demanda que a campanha vinha colocando uma pressão para sair do papel. Cara, bora. Bicho, assina essa carta aí, pô. Vamos. Isso aqui é importante. Vamos, cara, bora. A campanha é muito maior que o candidato, né? A campanha envolve várias pessoas, várias, ideias diferentes, percepções diferentes, contatos diferentes, informações, né? Vários inputs que vão chegando de diversos locais, falando, cara, tá acontecendo isso, aquilo, outro, blá, blá, e o pessoal fala, tem que fazer essa carta. Não é o candidato, não é Bolsonaro que decide tudo, né? Ele não recebe tudo, ele não sabe tudo da cabeça dele. Ele recebe relatórios, informações, etc, para tentar se basear. Então, perceba que a campanha, que tá aí o tempo todo lidando com números, lidando com os problemas, falando, cara, a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Durante todo o primeiro turno, esse assunto aqui foi sempre colocado no ponto. Não, a gente não havia necessidade, eles sabem o que foi, né, os nossos governos, ficamos aí 13 anos no poder, não fizemos isso, aquilo outro, blá, blá, titita, né? Não temos para que fazer uma carta. E agora chega no segundo turno, faltando aí o que hoje acho que falta 11, 12 dias, teve cartinha. Um ponto de divergência na campanha, isso aqui é importante, foi a ideia de firmar um compromisso sobre a participação efetiva de quadros evangélicos na composição de um eventual governo. Houve preocupação em não dar margem para que se crie uma espécie de cota na administração federal. Mas você vê que teve divergência. Parece que tinha gente que era a favor de ter uma cota, um pessoal meio contra, mas no final não teve esse aceno. A Veja também complementa, Lula evitou que a carta virasse promessa de um governo mais evangélico. Vocês veem onde eu quero chegar com isso daqui. Logo menos. Foram semanas até que a carta compromisso amadurecesse. Ficaram pelo caminho algumas sugestões, como o compromisso firme de assegurar uma presença mais efetiva de evangélicos em cargos da administração pública. Olha só, ficou pelo caminho. Teve a carta, fez os acenos, mas um aceno explícito falando assim, vai ter, uma cota. Esses cargos aqui, ou alguma promessa de cargos de forma explícita, isso ficou de fora. Ou a criação de parcerias específicas com as igrejas para o desenvolvimento de políticas sociais. Mas, assim, de forma explícita, isso não ficou claro. Pode acontecer. Até aqui, tentando ser o mais isento e imparcial possível. A própria matéria diz, não, porque se você promete,
sabe, uma cota do governo, etc., para um determinado grupo, outros grupos também podem se sentir no direito de falar, não, também quero um cargo, também quero isso aqui, também quero aquilo outro. Você às vezes pode dar margem. Mas, enfim, é a opinião de cada um. Ele podia fazer isso e podia falar para os outros grupos, cara, eu prefiro priorizar os evangélicos. Por quê? Porque, sei lá, eu gosto mais dos evangélicos. Também fica cada um. Não dá para falar se é errado ou certo. Aí cada um julga por si só esse tipo de comportamento. Mas, enfim, tá lá na carta. Em vez disso, optou-se por transmitir uma mensagem que toda participação é bem-vinda no futuro governo. Outra coisa também chamando a atenção, né? Essa questão das políticas públicas. Fala tanto, fazer com a sociedade, etc., mas não deixou também claro, explícito. É bem-vindo, mas não deixou claro e explícito. Não, vamos fazer aqui as políticas públicas, sei lá, disso, família, direitos humanos, vai ter a participação aí dos evangélicos. Mas o senso de urgência ficou mais evidente depois que as pesquisas qualitativas, encomendadas pelo partido, passaram a mostrar que o plano adversário vinha dando resultado. Aqui o que ele está fazendo, né? Falando que não sabia se ia ter carta ou não. E aí, quando começam as pesquisas qualitativas, mostrando como é que os evangélicos estavam vendo uma coisa ou outra, falando, cara, a gente vai ter que fazer porque o outro candidato, né, Bolsonaro, está indo melhor. Inclusive, até o Datafolha mostra que o Bolsonaro segue crescendo entre os evangélicos, aumentando a sua vantagem. E aí, segundo lá, né, até a mídia fala que o plano de Bolsonaro passaria por difundir mentiras, isso, aquilo, outro. Eu acho que vocês sabem muito melhor do que qualquer um o que é que realmente está acontecendo. Não vou entrar nesse mérito, mas devido a isso daí, para tentar conter o plano de Bolsonaro, teve a tal carta. E para fazer os acenos necessários. Aí a turma do bastidor resume em 2 parágrafos. O prejuízo com os evangélicos. A carta aos evangélicos, que Lula divulgou nesta quarta-feira, no fim do dia, funciona mais como uma tentativa de estancar a perda. Isso aqui lembra um pouco segurar a vantagem, né? Mas é pior, é estancar a perda. Segurar a vantagem é melhor do que estancar a perda, do que ganhar votos entre este público. Foi uma concessão necessária devido à campanha suja, mas consistente de Jair Bolsonaro. Segundo a Tomás, Bolsonaro vem fazendo uma campanha suja. Já virou clichê dizer que o PT perdeu o bonde do eleitorado evangélico nos últimos 10 anos. É verdade, mas há 11 dias da eleição, não há o que a campanha de Lula, né, possa fazer para recuperar isso. Só pode tentar reduzir o prejuízo. Ainda assim, faz isso com atraso. E aí, sobre a questão dos evangélicos, eu trouxe aqui duas notícias do ano de 2019, porque, assim, promessas são promessas. Fatos são fatos, né? São coisas que já aconteceram, concretas. Não dá para negar que aquilo rolou. Primeira notícia é do dia 2 de janeiro de 2019. A turma da esquerda não quis fazer nenhum aceno explícito com relação a cargos. Não quis. Não quis. Pode ter. Falou que toda a presença é bem-vinda. 2 de janeiro de 2019. Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã, diz Damares ao assumir direitos humanos. É fato. Quem foi que Bolsonaro colocou nos direitos humanos? Ministra Damares. A Damares. Nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos é pastora evangélica e já disse que família brasileira corre riscos em razão do Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu ainda te recomendo ler essa matéria da Globo. Veja o que a própria Globo está falando sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Só escreva esse título no Google, vá e você mesmo dê uma lida. Fatos. Vamos falar de fatos. E agora também vamos falar de promessa, que se concretizou e virou um fato. Em 31 de maio de 2019, pelo que eu tentei, né, em busca temporal, foi a primeira vez que eu consegui achar Bolsonaro falando. Será que não está na hora de termos um ministro no Supremo evangélico? Que depois virou terrivelmente evangélico, diz Bolsonaro, em evento religioso. Assim, acho que não dá para negar que Bolsonaro ele fez diversos acenos, ele tomou diversas decisões e ele realmente deu espaço.
deu espaço. Assim, não é questão de ser bem-vindo, é questão assim, de realidade. Ó, isso aqui aconteceu durante o governo. E ele prometeu, abriu aí a segunda vaga que ele poderia indicar e nós vimos o ministro André Mendonça. Aí cada um tira, né, as suas considerações. Mas vamos continuar. Essa matéria aqui é interessante para sentir o clima. Primeiro, da campanha da esquerda. Depois vou mostrar para vocês a reação de alguns jornalistas nas últimas horas. A CNN coloca o seguinte. O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, condenou em agenda nesta quarta-feira o uso da máquina pública pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Só está usando a máquina. Não sei o que é que ele está condenando, né? Eu não parei para olhar. Olha aí, né? Lula condena o uso da máquina pública Bolsonaro. Petista diz que atos do presidente demonstram desespero. Vamos falar de desespero. O Guga Noblar diz: Bolsonaro está comprando a eleição na frente de todo mundo. A Miriam Leitão diz: depois de 20 dias de uma campanha violenta, em que Bolsonaro usa o Estado de forma criminosa e abusiva. Tudo que ele conseguiu foi gerar um ponto. A diferença? A disputa está acirrada, mas o fato é Lula estar na frente e tem se mantido assim. Tá bom. E o Globo soltou um podcast, o uso sem precedentes da máquina pública na eleição. Repórter Fernanda Trisotto explica as medidas anunciadas pelo governo desde o início do segundo turno. O advogado Renato Ribeiro analisa como essas ações podem ser tratadas pela Justiça Eleitoral. O Guilherme Amado aí, a cada, 3, 4 dias ele grava um vídeo. As análises que ele faz, eu também está aí. Segundo o Guilherme Amado, se o Brasil fosse um país decente, Bolsonaro tinha sido caçado pelo uso da máquina pública. Assim, olhando o tom da imprensa torcedora de esquerda, não sei, eu não sei o que o Bolsonaro tá fazendo para poder falar, né, Bolsonaro tá errado, tá certo, não sei, eu não sou um advogado igual Renato Ribeiro que entende essa questão, né, aponta aí nível eleitoral, Bolsonaro, o que é que pode acontecer com o Bolsonaro, mas vendo isso daí parece que a imprensa de esquerda, a turma da esquerda tá bem preocupada com o cenário que vem se desenhando. A preocupação deles, eu acho que é a alegria da turma que apoia Bolsonaro. Continuando ainda, em termos de apoio, Ciro Gomes completa 2 semanas submerso. Acho que a turma aí tá meio triste, né? Como diz o Emílio, o consórcio tá meio triste com Ciro Gomes. Ciro Gomes aí, né? Tá submerso. O Leandro Rezende, que é jornalista lá da CNN, diz, integrantes do PDT tentam convencer Ciro Gomes a vir a público fazer uma declaração contra Bolsonaro e o voto nulo no segundo turno. No final de semana, o secretário-geral da legenda, Manuel Dias, irá procurar o presidenciável recluso em Fortaleza desde o primeiro turno. Tendo que pedir por favor. Enquanto isso, para minha surpresa, o Rodrigo Garcia, que já declarou apoio incondicional, tá ali no subtítulo da chamada, né? Olha lá, o governador de São Paulo fala sobre o segundo turno. Rodrigo Garcia declarou apoio incondicional a Bolsonaro. Aí para e pensa o seguinte, gente, cada voto conta. Mas cada voto conta. Você vai me dizer que não tem aquele cara mais isento, mais de centro, que adora assistir os comentários do Estúdio I da Globo News? Nossa, são os melhores dos melhores dos melhores. É a Champions League brasileira. É o sonho de a cada 5 jornalistas, 20 querem estar no Estúdio I. Tem mais interessado do que pessoas. É o sonho de consumo, é estar lá um dia. Estúdios I. Aí o Rodrigo Garcia fala o seguinte, imagina, ele tendo espaço para falar com essa turma que só escuta a turma que tá na Globo News, você sabe qual é o tipo de discurso que rola lá. Olha o tipo de discurso que tá rolando ao vivo, e aí não tinha como o pessoal interromper, né, o Rodrigo Garcia, e ele comentando para algumas pessoas. Escuta isso aqui.
André, não tenho nenhum temor em relação a isso. Eu vejo muitas vezes e discordo muitas vezes das palavras que o presidente Bolsonaro usa ou faz, o próprio seu comportamento, mas do ponto de vista prático, isso não existe, né? Ele esclareceu até para o Brasil no último debate que a ideia de aumento de ministros supremos foi uma ideia da deputada Luísa Erundina, patrocinada pela ex-presidente Dilma, portanto, muito mais do campo da esquerda do que da direita, e que ele se compromete a não fazer isso. Eu, pessoalmente, sou contra aumentar o número de ministros do Supremo. Então eu não vejo essa ameaça real à democracia, mas estou falando isso não só porque hoje apoio e voto no presidente Bolsonaro. Eu já falei isso durante a minha campanha, que em nenhum momento eu vi instituições ameaçadas. Eu vi um conflito de poderes que não é natural e não é saudável para o Brasil. Eu imagino que o próximo mandato, o presidente Bolsonaro sendo eleito, nós vamos ter uma harmonização maior dos poderes, seja com o Congresso, seja com o Poder Judiciário, porque a Constituição prevê isso e o Brasil vai andar melhor com essa boa harmonia. Eu já vi muito integrantes da campanha do Bolsonaro já dizendo que ninguém quer mais conflito, se busca uma harmonização entre os poderes no próximo mandato. Espero que isso aconteça, mas nunca acreditei, Sadi, em nenhuma abalo à questão democrática brasileira. Eu sou um democrático, defendo a democracia e não vejo nenhum risco da democracia com o presidente Bolsonaro reeleito. Essa é a minha crença, mas não é uma crença de segundo turno. Essa é a minha crença, você pode pegar minhas entrevistas desde o primeiro turno. Eu sempre afirmei, inclusive, como chefe da polícia de São Paulo, que é a maior polícia do Brasil, né? Que eu não via nenhum risco à democracia, qualquer que fosse o resultado da eleição. Nós tivemos um primeiro turno em ordem, teremos um segundo turno em ordem e os escolhidos tomarão posse, com certeza, no dia 1º de janeiro. Imagina pra aquela galera sensível, só tá acostumada àquele discurso mole. Rodrigo Garcia falando, cara, olha só, eu discordo das palavras de Bolsonaro, assim, vez outra, mas, assim, eu não vejo. Esquece isso daí, pô, de ataque às instituições. Não, a democracia tá de boa. Tá de boa. E eu não tô apoiando o Bolsonaro só de agora, não. Pode olhar minhas declarações do primeiro turno. Eu acho que um tipo de declaração como essa faz algumas pessoas que estão assistindo pensar, cara, pô, Rodrigo Garcia tá falando, né? Tô aqui em São Paulo. Rodrigo Garcia tá apoiando já o Tarcísio. O Tarcísio não tem muita coisa contra. Quem sabe aí, né? Acho que quem sabe voto em Bolsonaro. Quem sabe eu voto em Bolsonaro. Independente, é bom você ver o apoio. Aí ele fala, pô, o governo quer harmonia, o governo quer pacificação, é dos poderes, colocar o país no trilho. Que faz muita gente pensar. Acho que é o tipo de comentário que faz muita gente pensar. A gente tem que olhar para isso daqui não com a nossa cabeça. A gente tem que olhar isso daqui com a cabeça do isentão. Sabe? Aqueles argumentos que funcionam com a gente, que é assim, quando o cara já entende o que tá acontecendo, quando o cara não tem muito frufru, cara, tomou uma decisão, tá fácil. Mas tem que olhar também o que tá fora da bolha. A bolha já tá conquistada. Bolsonaro não precisa mais fazer um aceno pra direita. Até dia 30, Bolsonaro não precisa fazer nenhum aceno pra direita. Ele não precisa estar mitando. Isso aí dele. Não precisa. Até o dia 30, o que ele tem que fazer é aumentar cada vez mais. É uma eleição para cargo majoritário, ou seja, tem que falar para a maioria. Ele tem que conquistar a maioria cada vez mais, sair da direita e se aproximar dos eleitores do centro. Já pensou se Bolsonaro ele consegue conquistar o eleitor da centro-esquerda? Tu ia achar ruim? Eu não acho. Eu sei o que Bolsonaro é, eu sei o que ele defende. Eu sei o que ele fala dos próximos 30 dias. Eu falo, de boa, vamos que vamos. É nosso, Bolsonaro. Leva. É fazer o gol. Hoje, inclusive, vai ter aí um jantar São Paulo com Bolsonaro, Tarcísio, Rodrigo Garcia. Hoje também Bolsonaro vai estar no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Não sei como é que vai ficar essa agenda, né? Porque o podcast está marcado para começar às 6h30. Não sei que horas deve ser esse jantar, então não espere um podcast longo com 5, 6 horas de duração, porque deve chocar as agendas, mas vai ter esse podcast hoje. Vamos dar uma olhada. Acho que é um podcast também que tem potencial para falar um pouco fora da bolha. Ontem, o Felipe Dávila, toda hora me atrapalhando nesse cidadão, fez algumas postagens aí que também me surpreenderam. O Felipe Dávila veio a público declarar apoio no Tarcísio. E assim, qualquer voto é voto. Qualquer apoio é apoio. Qualquer apoio é apoio. Mas o Felipe Dávila tinha falado que ia votar nulo. Bom, no dia de ontem, ele fez uma postagem. E aí que entra naquele ponto, né? Tem hora que o cara apanha tanto, mas apanha tanto que as pessoas começam a ficar com pena.
E eu acho que as pessoas estão vendo o que está acontecendo com a direita. Ontem eu vi uma postagem, até compartilhei no Twitter, de uma menina chamada Thaís. Nunca vi na vida. Ela se define como não sei se é libertária, anarcocapitalista, algo assim do gênero. E ela falou que, irmão, diante de tudo que está acontecendo, é Bolsonaro. Diante de tudo que está acontecendo, ela vai ter que votar em Bolsonaro. Ela fala, vou ter que votar em Bolsonaro. E falou, ó, e do jeito que tá indo, se o pessoal continuar, eu vou ter que precisar começar a fazer campanha para Bolsonaro. Então eu acho que gera uma movimentação, né? Toda ação tem uma reação. O Felipe Dávila, ele fez uma thread, quem quiser dar uma lida, não quero entrar nas críticas sobre alguns pontos que ele faz, mas ele termina falando, ó, o nosso país corre um grave risco. O PT deixou muito claro os seus planos de controlar os fatos e a verdade. É preciso saber que não vamos salvar a democracia pelas mãos de quem tenta colocar uma mordaça no povo brasileiro. Então assim, eu acho que até aquela história do voto nulo dele tá meio diferente, né? Um pouquinho, apoio ao Tarcísio, se declarando em contra a turma da esquerda. Se tiver... pronto, eu não botei aqui. Pra ser bem justo, ontem o candidato da esquerda, ele ganhou o apoio dos artistas. Os artistas se juntaram para cantar a música dele, aquela música clássica, Brilha uma Estrela, lá no Leblon. Eu acho que foi no Leblon, no Teatro do Leblon, se eu não estou enganado. Tinha vários artistas. Foi o apoio que ele recebeu. Agora o Bolsonaro está recebendo esse tipo de apoio nas redes sociais também. Aliados de Lula admitem ser impossível vencer Bolsonaro no Rio. Essa é uma coluna aqui do Igor Gadelha, que escreveu foi o Gustavo Zucchi. Petistas apostam, no entanto, que Lula conseguirá reduzir vantagem de Bolsonaro com a ajuda de Simone Tebet. Será? Será? Eu acho que não, viu? Eu acho que Bolsonaro ele vai conseguir ampliar um pouco mais a distância dele no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que eu torço. E já que a gente falou ali no finalzinho, né, aqui do Felipe Dávila, falar sobre nossa democracia constantemente está em risco. Vamos começar por aqui. Michele chora ao dizer que filha foi xingada na escola. É um vídeo que realmente é de partir o coração. O pessoal do Metrópolis aí disponibilizou o vídeo nas suas redes. Escuta aqui a Michele. E eu tava até bem, né? Mas a Carla falou na Laura. E não foi muito fácil ontem, né? Desculpa, emoção. Porque a gente até se segura, a gente continua quando ataca a nossa honra. Mas quando mexe com os nossos filhos, dói, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina replicou, falou, você é a puta? E eu só tô aqui hoje, que com certeza a pauta mais importante para minha vida é a minha família, a minha casa. Porque eu sempre falo que eu sou primeira-dama do Brasil, mas antes eu sou mãe, sou esposa, com muito orgulho. É pesado. A jornalista que falou da Laurinha, né, foi a Bárbara Gância. Eu não lembrava, ela perdeu um processo aí pro Felipe Martins, depois de acusá-lo de diversas coisas. Quando ele ajeita, né, o terno lá no Senado, etc. Ela falou muitas coisas e foi condenada aí. Isso eu acho que realmente é algo muito preocupante. Quando a liberdade de xingar uma criança, sei lá, se torna algo meio que normal, né? A imprensa. Uma jornalista da grande mídia xingando uma criança. Aí veja só. Eu comentei isso aqui em vídeo ontem, né? Falei que primeiro tinha saído nos blogs, não vi a grande imprensa comentando, mas só pra daqui, ó. Saiu na grande imprensa também. Procuradora-Geral de Alagoas chama Michele Bolsonaro em rede social. Menos mal saiu a notinha na UOL. Eu vi também que saiu uma nota no Estadão. Mas se fosse isso daqui na esquerda, rapaz, ia ser um reboliço. Mas ia ser um... Tu já imaginou um procurador, uma procuradora falando isso de alguém da esquerda? Beleza. Aí veja só. Falando judiciário. Esse daqui não teve como não comentar. Isso aqui aconteceu no final da noite de ontem. A nota saiu às 10h46 na UOL.
e fala o seguinte, que o Ministério Público Eleitoral de Goiás pediu que a Polícia Federal investigue possível crime de uma adega do Estado que, em promoção divulgada nas redes sociais, anunciou a promoção da venda de mais de 10 rótulos de vinho a R$ 22,00 cada. Para o promotor eleitoral, Haroldo Caetano, o valor dos itens faz alusão direta ao número de urna do presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, segundo a nota do Ministério Público de Goiás, o pedido de investigação também ocorreu porque a promoção será finalizada no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno da disputa. No pedido de investigação, o Ministério Público Eleitoral solicitou a apuração dos rótulos dos vinhos que estão vigentes na promoção, com análise das notas fiscais de compras pela empresa, com o objetivo da materialização da vantagem indevida oferecida ao eleitorado em face do preço incomum e baixo para esse tipo de bebida. Assim, é meio complicado. Eu acho que às vezes é um absurdo, assim, você comprar voto é absurdo, mas, sei lá, o cara vendeu um vinho a R$ 22,00, eu não entendo muito como isso pode virar um voto, até porque isso aqui é pra qualquer pessoa, sei lá, mas não é assim, vou te dar um dinheiro pra tu votar no meu candidato, mas é o ponto que as coisas estão chegando no Brasil. Sobre o que saiu, você já viram aí muita coisa, nossa, um dia de ontem foi, só se falava nisso, né, o tempo todo. E obviamente eu quero tentar ir o máximo que der até o dia da eleição, tentar trazer uma quantidade de notícias positivas e de assuntos que eu vejo assim passar batido aí. Muitas pessoas acabam não olhando, não tentando analisar, ver realmente o cenário, ver algumas movimentações maiores, mostrando, as coisas estão bem legais, né? Em determinados pontos, não tá um caos completo. E aí sobre essa questão que envolve aí decisões judiciais, etc., o Igor Gadelha, ele fala, né, que como jornalista, ele não poderia deixar de repudiar, né, o que aconteceu aí, envolvendo a Jovem Pan. Ele fala, só dar uma olhada no comentário dele, isso aí chamou minha atenção. A Dora Kramer, ela também comenta sobre o caso, ela fez aí uns 3, 4 comentários, só trouxe aqui 2 mais leves. Se vamos defender a liberdade de imprensa sejamos coerentes. O princípio de que gosto não se discute, se aplica aqui. A maneira que hoje bate em Chico, sabemos, amanhã bate em Francisco. Eu discordo totalmente dessa tese, sempre digo para vocês. Eu acho impossível que algumas coisas aconteçam com a turma da esquerda. Por isso que a imprensa pede tanto. Alguns jornalistas realmente clamam por decisões contra a turma da direita. A Dora Kramer me fala o seguinte: direito de resposta é uma coisa, cala a boca é outra bem diferente. E aí o Flávio Augusto é um cara que eu não estava vendo ele falar sobre eleição. Eu poderia também ter trazido aqui o Peter Jordan, que anda meio calado. E eu acho essas duas postagens, tanto do Flávio Augusto e do Peter Jordan que eu não trouxe, interessantes por uma razão. São empresários, as pessoas sabem que eles são mais à direita, mas não querem se envolver. Só que algumas coisas acontecem, aí eu volto porque eu falei, você começa a bater tanto de um lado apanha tanto, que a população vai ficar, o bicho tá apanhando demais, velho. Bate um pouco menos. E aí pode gerar um efeito reverso. Ao invés do candidato sair prejudicado, ele acaba ganhando um pouco mais de apoio, né? O cara fica com pena do coitadinho. Pô, o cara é coitadinho, velho. Não, vou pegar o coitadinho. Ele diz, independentemente dos motivos, né? Pô, pesado do que tá rolando. Folha, Globo, Estadão, dentre outros, já se posicionaram contra algumas coisas que tá acontecendo, mas ainda muito tímidos. Essa conta será paga por todos. Muito grave. Muito grave, muito grave. E saiu uma matéria hoje de manhã, às 4h30 da manhã, no Globo. Essa é sensacional. De Felipe Neto a Janja. A estratégia de Lula para manter em alta o pintou um clima após a proibição. Você sabe que foi proibido. Aí o Globo que diz o seguinte: a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT traçou uma estratégia para manter vivo um episódio em que o presidente Jair Bolsonaro disse que pintou um clima. Aí diz, né? Como tinha proibido, né, que o petista e aliados veicularem o vídeo que contém tal declaração, a militância tem sido estimulada
a continuar comentando o assunto nas redes sociais. Pô, não estimula a militância a fazer isso. O cara tá proibido, bicho. Não faz isso. Eu não vejo as pessoas na direita falando assim, isso aqui é proibido, não é pra fazer. Eu, pelo menos, não vejo. Me perdoe. Eu acho meio complicado. E aí você vê, a Jennifer Goulart até coloca no subtítulo, orientação é insistir no debate sobre a conduta do presidente no episódio, visto como a primeira vez em que os petistas conseguiram atingir a imagem de Bolsonaro entre seu eleitorado mais fiel. A democracia está em risco. E a turma do PL, segundo aqui o Globo, né, entra com pedido de cassação de Janones na Câmara. Está aqui a cópia do pedido. Representação. Vamos ver aí para que lado essas coisas vão. E vai dar tempo? Vai dar tempo. Vai dar tempo de comentar umas coisinhas. Também aí dos apoiadores. E notícias interessantes. Ontem, logo no início da manhã, começaram a ser as notícias que envolviam o Meirelles. E aí ele precisou vir a público aí fazer um tweet, tentar meio que acalmar os ânimos. O Meirelles, só faltaram chamar o Meirelles de bolsonarista. Já te conto. Ele fala o seguinte, às 10h51 da manhã. Nas conversas com investidores, repito que, na minha opinião, um eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economistas. Outras interpretações das minhas falas são puro ruído. É ruído. Rolou um ruído. E o Meirelles, ele tá falando isso porque saíram algumas notas. Essa nota aqui sai, inclusive, depois da fala do Meirelles. Até coloco o tweet dele, que é o seguinte, ó. Qual Lula vai assumir caso eleito? Diz o Meirelles em entrevista à consultoria. O ex-ministro da Fazenda afirmou nesta quarta que é necessário entender qual a linha que o ex-presidente, atual candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, vai adotar em relação à política econômica caso seja eleito. É preciso entender, ele tem opinião, ele acha que vai seguir aquele caminho, mas era bom saber, eu realmente acho que é muito bom saber. E a declaração foi dada em entrevista à empresa de consultoria de risco político, Eurasia Group. Aí num grupo desse, e dar apenas uma opinião do achismo é meio complicado, né? Porque aqui são grandes investidores. Aí o Meirelles, ele... Então, aí você vai entender por causa do ruído. Eu até já adianto. As pessoas tiveram acesso à parte da entrevista de forma transcrita. A entrevista toda em inglês. Um documento, um PDF. Eu mando pra vocês lá no canal do Telegram, porque o Poder 360 deixou disponível. E tudo começou aqui. No final da noite de anteontem, no dia 18, o Poder 360 solta essa nota. Economia com Lula é incerta e Bolsonaro ainda pode vencer, diz Meirelles. O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma análise pessimista de que poderá ser a economia no eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva caso ele vença o segundo turno da eleição presidencial. Disse haver incertezas, predominância de ideias de economistas estatizantes e que Jair Bolsonaro ainda tem chance de ser reeleito. O primeiro governo de Lula foi muito responsável do ponto de vista fiscal. O segundo, menos e mais aberto a demandas políticas. E o terceiro governo do PT, com Dilma Rousseff, acabou numa recessão, explicou Meirelles para um grupo de pessoas que paga para receber informações da consultoria Eurasia. Aí o ex-ministro completou, abre aspas, a questão é saber qual dos três modelos ele vai adotar se vencer. Aí o Meirelles falou, ó, não vem com ruído. Não vem com ruído. Eu acho que vai ter responsabilidade fiscal, acho que vai ter responsabilidade social, né? Mas tá aí. E o que o Meirelles acha? Abre aspas aqui pro Poder 360. Eu acho que depende. Se você considera o atual programa de governo de Lula apresentado apenas de maneira epidérmica na campanha, isso será uma má notícia. Isso será uma má notícia. Poder 360. Meirelles falou que tem ruídos. O plano foi preparado, levando em conduta uma visão similar à do terceiro governo do PT, a administração de Dilma.
especificamente porque quem desenvolveu esse programa foi um grupo de economistas que acreditam fortemente no papel do Estado e de empresas estatais como indutores do desenvolvimento, disse o Meirelles. Em seguida concluiu, abre aspas, e essa visão é a que está prevalecendo neste momento. Está prevalecendo, mas não é certeza, pode mudar, mas está prevalecendo. Meirelles participou de uma conferência telefônica da Eurásia. Não está claro no relatório da empresa quando foi a conversa. Assinantes do serviço receberam a transcrição de parte da apresentação nesta terça-feira, dia 18. O Poder 360 leu o documento. O documento começa com essa página, tem 5 páginas, está todo em inglês. E eu mando para vocês, que acho que não vai ter ruído. Aí se tiver ruído, aí o Meirelles reclama com a própria Eurásia, que divulgou aí a cartinha. Enfim, tá divulgado, né? O Poder 360 divulgou, tá em domínio público. Você também pode acessar a matéria do Poder 360 e achar lá de forma gratuita. Meirelles, hein? Esse Meirelles tá demais. Citado como possível ministro, Meirelles não fala com Lula há um mês. Lá vai o ruído do Meirelles. Eita, Meirelles. Mas vamos continuar. Sobre a turma da economia, mais à esquerda. Isso aqui tava no vídeo ontem, mas não deu tempo. O Armínio Fraga realmente inovou demais. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, que é o seguinte, ó. Entrevista com Lula por telepatia. Se o Meirelles está em dúvida de algo, ligue para o Armínio Fraga. Entrevista por telepatia. Telepatia. Vou cuidar da inflação e do fiscal porque é bom para os mais pobres, afirma candidato petista em conversa imaginária. Conversa imaginária. No intuito de colaborar com os debates neste segundo turno, segue abaixo a transcrição de uma conversa imaginária, uma conversa que imaginei ter tido com Lula. Do meu lado, confesso que a influência é de uma pitada de esperança, mas acredito que ele foi sincero em tudo que disse na conversa imaginária. Conversa imaginária. É sensacional. Você já pensou uma conversa imaginária com pitada de esperança? Armínio Fraga. Aqui não é imaginário, né? Aqui foi uma entrevista real e que aconteceu. A manchete do jornal aqui, o Globo, é o seguinte. O que se cobra do Lula é assumir um programa que não é nosso. Diz o Rui Falcão. Eu até esclareço onde é que está essa pergunta, mostrar a resposta completa. Mas antes disso, a entrevista começa com um questionamento. Os partidos da coligação do Lula elegeram 123 deputados, um número que não é suficiente nem para barrar um processo de impeachment. Como lidar com isso? O que você espera, não? Uma explicação de como segurar um impeachment. Aí a resposta é: nós já havíamos denunciado que o orçamento secreto com as emendas impositivas secretas era um fator de desigualdade na disputa eleitoral. E isso refletiu principalmente nas eleições parlamentares. Tá, e como lidar com isso? Não teve resposta. Não teve resposta. Sobre isso daí, questão de Congresso, só uma notícia na Folha, dia 17, que era o seguinte. Lula cita bolsonarismo consolidado e diz que vamos ter problema após ganhar a eleição. Aí dizia, ele diz, porém, que o bolsonarismo está criado e que será um problema. Segundo Lula, será preciso conscientizar a sociedade para que o bolsonarismo não vire política definitiva no Brasil. Acho que não tem espaço, né, para quem é bolsonarista num Brasil de Lula, né? Infelizmente. O Lula acha que é um problema para a sociedade, eu acho. Aí vamos voltar, porque o Rui Falcão falou, ó. A senadora Simone Tebet disse que o erro de Lula no primeiro turno foi ele não ter apresentado um programa de governo detalhado. Por que não teve? Ele diz, nós divulgamos diretrizes, acolhemos mais de 15 mil propostas, etc. Houve novas sugestões, apresentamos várias propostas, Minha Casa Minha Vida, Ministério de Saúde, Farmácia Popular, Bolsa Família, isso, aquilo, outro. Imposto de renda zero para ter ganhar 5 mil reais. Não é o caso da senadora. Mas o que se cobra do presidente Lula e da nossa campanha é que a gente assuma um programa que não é nosso. Então, olhem quais são os pedidos que estão sendo feitos. Olhem quais são os pedidos que estão sendo feitos. O Rui Falcão, que assim, o que está aparecendo aí, né, que está sendo pedido, não é o nosso programa. É isso aí.
Vocês estão vendo pra gente assumir um programa que não é nosso. E aí você tira suas conclusões finais. Isso daqui eu acho que é um programa, uma ideia econômica, não um programa. Não dá pra fazer um programa num tweet, né? Calma. Mas é interessante ver o pensamento de algumas coisas. Esse aqui é o Haddad, não é o Lula, é o Haddad. Mas só tá dando do Haddad, especificamente do estado de São Paulo, Haddad versus Tarcísio. O Haddad fala o seguinte, ó, o Celtinha do Boulos paga 4% de IPVA em São Paulo e o sujeito que tem um iate, um jetinho particular, um helicóptero, não paga nada. Isso não faz sentido. Nós temos que rever o sistema tributário brasileiro. Você vê, né? O governo Bolsonaro fala em reduzir imposto. O Haddad tá preocupado com quem não paga. Vamos criar então para pagar. Pô, bicho, mas tá pagando tanto. Por que ele não tenta procurar um jeito de diminuir quem já paga? Para que incluir mais gente para pagar? Você vê, são mentalidades que elas se chocam. Elas são muito antagônicas, uma coisa e outra. Tentando aqui até falar, eu não tenho jatinho. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu nunca em minha vida vou ter um jatinho. Mas nunca na vida. Todo o custo... Olha, assim, primeiro, você tem um jatinho, o custo de manutenção de um jato, tu tem noção quanto é que deve ser? O custo de querosene pra você voar, meu Deus do céu. Mas aluguel, né, de heliporto, não é nossa senhora, não quero nem pensar. Aí tu pensa em, já pensou, você além disso tudo, tu ainda tem uma taxa em cima, às vezes 4%. Às vezes tu pega avião, etc, 60 milhões de dólares. Meu nome é... Eu esqueci o nome, tinha um bem famoso aí que os ricos usam, que eu lembro, eu fui olhar quanto é que custava quando o Elon Musk veio no Brasil. Já pensou 60 milhões de dólares? 4% em cima disso? 4%. Pesado demais. Mas demais. Mas agora tá aí, dá o quê? Você bota 100, dá 2,4 milhões de dólares. Multiplica por 5 reais, a gente tá falando de mais de 10 milhões de reais por ano. Aí o cara fala assim, velho, não vou comprar um jato. Pra eu comprar um jato, eu tenho todo esse gasto, todo ano tem que gastar 10 milhões, é melhor não ter. Então eu não vou ter, eu vou andar de primeira classe, ou alugo aí. E aí, ao invés de você promover, né, uma venda de itens que são extremamente caros, um mercado extremamente seleto, você tá retraindo o setor. Aí, quem sabe, pode crescer empresas tipo, sei lá, uma Uber de jato particular, quando você acaba tomando esse tipo de iniciativa. Mas, enfim, né? Esquerda versus direita. No estado de São Paulo, Haddad versus Tarcísio. Aí o Haddad também fez uma fala aí, que eu acho complicado, porque eu acho que pode ficar, às vezes, no subjetivo. Segundo o Poder 360, Haddad quer reforma agrária em terras improdutivas de São Paulo. E ele fala, ó, se a terra não cumpre função social, não precisa de invasão. Basta fazer chegar ao conhecimento do governador que ele vai desapropriar para fins de reforma agrária. E o que é isso? Fazer a terra produzir, disse, né, em sabatina promovida. Nós não podemos considerar a hipótese de invasão de terras produtivas, de um lado e de outro. Não podemos aceitar que a terra não cumpra a sua função social. E a nossa Constituição é muito clara. Se a terra cumpre a sua função social, tem que ser preservada pelo poder público e eu vou tentar fazer cumprir a lei. O Haddad está falando que ele não é a favor de invasão, né? Não é para invadir terra produtiva. Beleza. Agora, eu sempre tenho receio quando se fala em função social. Eu acho que essa questão da função social é meio, sabe, é complicado. Acho complicado. Acho um termo muito subjetivo. Eu acho que seria interessante o Haddad explicar o que seria a função social. Eu acho. Explicar por que é função social perante a Constituição. Porque eu acho que é um termo muito subjetivo, fica muito aberto. E aí, só para fechar, você que já passou aqui, mais 2 minutinhos só. Em termos de economia, só notícias que saíram de forma bem recente. O Brasil tem a 4ª menor inflação do G20 em 2022. 4ª menor. Valeu. Na frente, você só tá atrás do Japão, Arábia Saudita e os comunas. O Brasil tá no show, né? E GPM tem deflação de 1,01% na primeira prévia de outubro. Falaram que a queda do ICMS não ia mudar nada. Você lembra disso? A gasolina teve uma forte queda. Depois disso daí, falaram que só íamos ter deflação 2 meses. Já temos deflação em 3 meses. Isso já é um dado consolidado da realidade. E a prévia de outubro também já mostra o 4º mês seguido de deflação. Eles erram tudo. Tudo que pode ser notícia boa pro governo, essa turma erra. Faz análises. Isso daqui também sempre me empolga. Bolsonaro ele postou ontem falando, né, atualizações. Obras da Fiel 2 já alcançaram 210 quilômetros de grade montada. A segunda etapa da ferrovia da integração Oeste-Leste, que conectará a cidade de Caetité, na Bahia, e Barreiras, chega, portanto, a 58% de avanço físico. São mais de 2.100 pessoas trabalhando nas obras da Fiel.
e que depois vai ajudar a baratear o transporte logístico, inclusive vai interligar, né, integrar toda a nossa nação. E aí, só para terminar, uma coisa que eu achei engraçada, eu não acompanho futebol de jeito nenhum, mas soube que ontem teve a final da Copa do Brasil e na decisão de pênaltis entre Flamengo e Corinthians foi o tal do Rodinei, camisa 22, que fez o gol final. E aí o pessoal falando no perfil do Rodinei e perceberam que ele segue Bolsonaro. Enfim, coincidências da vida. Com hoje fico por aqui, por isso fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo. Espero poder ver vocês amanhã de novo. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é quinta ainda. Não, hoje não tem nenhum programa que eu participei para avisar vocês. Se gosta do meu trabalho, posta mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E acho que é isso, né? Espero ver vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!